Olá, olá pessoal, bom dia, tio Júnior aqui na área. Muito bem, olha, tô aqui para poder tá deixando essa aula aqui especial para você, tá bom? Visto que a gente vai estar numa reunião hoje, então eu tenho que deixar esse vídeo aqui da nossa aula de hoje de ensino religioso, tá verdade? Então olha só, antes de tudo, eu quero começar agradecendo a Deus por nós estarmos aqui nesse dia e quero abençoar a tua vida, a tua família. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Nós te louvamos pela vida de cada um, pela vida de cada família, de cada lar aqui representado. Nós pedimos que a tua bênção esteja sobre nós e que essa aula seja de forma muito especial para a vida de cada um, porque nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos livrar de todo mal e nos livrar de tudo que não provém do Senhor. Abençoe mais uma vez a cada família, em nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem, nós com certeza nós estamos aqui hoje para falar sobre mais um assunto importante da Bíblia, mais uma história da Bíblia. Quando a gente para pensar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, esse tempo todo de pandemia, essas questões todas, um afastamento social, a gente percebe uma coisa bem interessante. Muitas pessoas que foram, inclusive, infectadas pelo coronavírus, às vezes até uma, uma, uma senhora, ou um jovem, uma criança, nós vemos diversas situações, né? Algumas crianças que, na maioria dos casos, não tem um sintoma assim, não mostra muita coisa nisso. A gente vai ver alguns adolescentes também, alguns adultos, alguns idosos que passaram pelo coronavírus e passaram assim relativamente bem, né? Não tiveram muita dificuldade. Porém, tiveram outros que tiveram muita dificuldade e dependeram do sistema único de saúde ou de algum sistema assim, particular, né, de pagamento e tal, mas foram para o hospital. Então você perceba que hoje nós temos um sistema de saúde que funciona assim absurdamente, né? Quando a gente para pensar isso, no período da época de Jesus, não tinha um sistema de saúde que tem hoje, né? Então é bem interessante a gente começar a pensar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouquinho hoje, um assunto de hoje mais específico, é sobre o ministério de Jesus na área da cura, no ministério de cura ah, na vida de Jesus. Quando Jesus começa ali em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus é batizado especificamente, ali Deus dá tipo uma confirmação para ele, sabe? Uma confirmação de que ele poderia começar então a fazer o que ele veio ser chamado para fazer. E aí acontecem algumas coisas interessantes. Jesus, ele começa a realizar milagres a partir desse dia. O interessante nisso é que Jesus começa a curar muitas pessoas. Então, como eu disse, não existia um sistema de saúde como tem hoje, né? Que trabalha com medicamentos, com internação, com equipe médica. Então, não existia, o conhecimento era muito limitado. Então, Jesus, de forma poderosa, quando ele chegava em alguns lugares, ele via um paralítico, e ele orava por esse paralítico, e ele voltava a andar. Em diversos casos você vai ver na Bíblia, inclusive nós até vimos alguns assuntos aqui, é que Jesus ele saiu curando as pessoas. Mas como assim Jesus? Jesus era como se fosse uma cura ambulante, vamos dizer assim. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que em Atos 10:38, a Bíblia diz o seguinte: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com poder, curando todos os enfermos e oprimidos pelo diabo. Veja que essa ação de cura que Jesus vem exercendo foi dada por Deus, um presente de Deus, né, para que pudesse haver esta cura na vida das pessoas. O mais interessante nisso tudo é que isso estava profetizado em Isaías 53. Em Isaías 53, a Bíblia fala, e tem o trecho que é bem contundente, bem interessante, quando fala assim, ó, e ele levou sobre si as nossas dores. E ele levou sobre si as nossas dores, indicando que Jesus, o Messias, ele deveria ser responsável por trazer ah, essa questão das enfermidades, tal, ele levaria sobre si, indicando que uma parte do processo da salvação do ser humano era através de curas também. Então, olha só, Jesus curou diversas pessoas, né? Ele curou cegos. Imagina, na época não tinha oftalmologista, que é o que é responsável para fazer um óculos, por exemplo, e não tinha. E aí Jesus pega e cura cegos. Jesus cura paralíticos. Jesus cura leprosos. Então Jesus vai pegando, olha só, cada tipo de pessoa, e todas essas pessoas, elas eram rejeitadas na sociedade. Elas eram deixadas de lado na sociedade. Isso mostra mais uma vez que esse trabalho de cura, esse trabalho de cura de Jesus não foi simplesmente somente uma cura física. Ele também trouxe significado, sabe, para aquelas pessoas que na sua alma, lá no seu interior, eram deixadas de lado, eram tristes, eram feridas por terem sido abandonadas, talvez pelos seus familiares, amigos e pessoas que estavam perto. Veja que Jesus veio também trazer cura na alma, trazer uma mudança, sabe, daquela visão das pessoas. Você pode perceber, quando a gente estuda a história de Zaqueu, por exemplo, que a gente já viu, na história de Zaqueu, ele era discriminado, deixado de lado. As pessoas não acreditavam em Zaqueu, não queriam o bem de Zaqueu, na verdade. Mas Jesus veio e, ó, pau, veio quebrar isso, bem na nuca. Toma, papudo. Bem na nuca, quando ele chama Zaqueu e fala assim, eu quero ir jantar na tua casa, quero pousar na tua casa, quero ficar lá na tua casa. Quero ser hospedado na tua casa, falando de Zaqueu. Então eu vejo que ali Jesus veio também quebrar essa cura, não somente física, mas também trazer cura nas emoções das pessoas, na alma das pessoas, quebrando também com o preconceito, quebrando com a vingança, com a maldade. Então veja como esse ministério da cura de Jesus, ele é importante, porque as pessoas tinham sentido para viver. Uma das histórias de cura que Jesus me impressiona também, além de tantas, é para uma mulher que ela estava com fluxo de sangue, né? Que ela estava sangrando durante 12 anos. E Jesus andando com a multidão, ele então fala para aquela mulher, opa, saiu virtude de mim no meio da multidão, ninguém nem sabia. Os discípulos até perguntaram, Senhor, tem tanta gente apertando o Senhor aí e tal, como é que o Senhor vai falar que tem alguém que te tocou? Não, porque existia uma situação que Jesus sentiu que aconteceu algo diferente. Uma mulher que enfrentou a multidão, enfraquecida pela hemorragia, ela decidiu enfrentar tudo isso para tocar simplesmente nas vestes de Jesus. E ela toca.
e ela sai curada. Olha que fantástico. Uma mulher que naquela época não podia conversar com um rabino, tá? Que muito menos tocar. E aí começa, Jesus para e fala, opa, alguém me tocou. E quando ele fala isso, ele dá atenção àquela mulher. E ele para, e aquela mulher conta, então fui eu que toquei. E aquela mulher foi restaurada à sociedade, volta novamente a viver em família, tem a sua dignidade restaurada. Quando a gente olha para o ministério de cura de Jesus, imagine uma pessoa que passa por um momento de enfermidade, um momento de coronavírus, e ela consegue vencer. Você já viu que todas as pessoas que conseguem vencer no hospital, elas saem numa cadeira, uma plaquinha, né, dizendo que ela venceu, o pessoal faz parabéns, fica em volta batendo palma ali, parabéns para aquela pessoa, indicando que ela conseguiu vencer. Então agora imagine a diferença, né? Muitas vezes existem coisas que a ciência cresceu e Deus deu essa habilidade, essa capacidade para o ser humano agir em favor dele mesmo, de curar as pessoas através da ciência, dos estudos, dos medicamentos, dos remédios. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que deu essa capacidade a um homem de curar outras vidas através das pesquisas científicas, é o mesmo Deus que também dá o poder para curar de forma sobrenatural na vida das pessoas. Assim como Jesus, Deus, ele chama homens e mulheres que creiam através da fé. A Bíblia diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que creem. Um deles é o seguinte: eles imporiam as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Veja que esse trabalho do ministério de Jesus continua presente ainda entre nós. Aqueles que amam a Deus, que servem a Deus e creem no nome de Jesus, eles têm essa palavra de autoridade deixada pelo próprio Jesus. Para mim e para você, é verdade. Quando nós oramos e ao impormos as nossas mãos, nós declaramos assim, ó, que haja cura em nome de Jesus. Foi isso que os apóstolos fizeram, é isso que a gente faz hoje, orando pelas pessoas, abençoando a vida delas, dizendo que Deus, ele continua curando no tempo de hoje. No tempo de Jesus havia propósitos muito grandes, como por exemplo, quando Jesus traz uma cura que, quando mexe, quando nós vimos aqui, uma cura física, uma cura emocional e uma cura espiritual. E essa cura espiritual, você vai lembrar de uma história, ou vou te lembrar de uma história, ou vou te contar essa história para quem não conhece, a história de um homem que estava totalmente aprisionado, havia anos aprisionado. Ele precisava ser liberto. E quando ele encontrou com Jesus, na verdade Jesus foi em direção à cidade dele, chamada Gadara. Ele era um homem que era cheio de espíritos malignos. E esses espíritos malignos atormentavam ele e as pessoas ao seu redor. A sociedade o via como um indivíduo que era mal para a sociedade. E toda a sua família foi perturbada, tudo foi perturbado. Então Jesus chega diante daqueles espíritos malignos que se encontravam ali, naquele homem, e expulsa aqueles espíritos malignos. E sabe o que acontece? Aquele homem fica são, fica limpo, leve, e Jesus fala para ele assim, ó, vai para tua casa agora, vai para os teus familiares, e diga tudo o que Deus fez
pela tua vida. Uau! Jesus agora traz uma cura para a família. A cura que aconteceu da libertação de espíritos malignos na vida daquele jovem, aquele homem, trouxe cura na família, trouxe cura para a sociedade. Que nós vamos pensar um pouco sobre essa história do ministério de Jesus e como isso influencia em nós hoje. Nós podemos ser também agentes de Deus para poder trazer cura em diversas áreas da nossa sociedade. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Tá ok? Bem, o que eu vou pedir para você? Vou pedir para você simplesmente escolher alguma história que eu citei aqui sobre Jesus curando alguém e você, de alguma dessa esfera física, emocional, espiritual, e você vai fazer um desenho e pintura, simplesmente, tá bom? Bem, tio Júnior vai ficando por aqui em mais uma aula de ensino religioso. Um beijo da bochecha, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula, hein? Fique com Deus. Paz.